A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Este que fala contigo é o teu amigo pastor Rafael de Freitas e eu quero externar com vocês aqui um assunto de grande importância com vocês nesse dia. Se você estiver próximo aí, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11 e o versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Queridos irmãos, eu estou aqui com vocês neste momento para trazer uma reflexão. E quando eu me lembro este versículo, quando eu leio este versículo, eu me lembro do sucessor de Salomão, seu filho Roboão, que recebeu um mau conselho e colocou a perder o seu reinado. Ele assumiu o trono, com a morte do seu pai, ele assume o trono. E o dever dele é governar com inteligência e com sabedoria. O dever dele é ser guiado por Deus e receber toda a instrução de pessoas capacitadas para servir ao povo. Porque ele foi colocado, honrado por Deus, dado uma oportunidade a ele, não para que o povo o servisse, mas para que ele servisse o povo. Porque é como o próprio Cristo disse, que o maior serve o menor. E eu venho junto com vocês, ele chega e fica entre a cruz e a espada, querendo saber o que falar para o povo. O povo já queria saber o que ele iria falar, se ele iria governar bem ou governar mal. Porque no fim do reinado, Salomão foi extremamente terrível. E o povo já estava saturado daquela situação e queria saber do sucessor como iria governar. Porque se governasse bem, eles iriam servir o rei. Se governasse mal, eles iriam para outra direção. Mas o que Roboão faz? Ele se aproxima dos anciões, os mesmos que aconselhavam seu pai. Chega até para ele e diz: o que eu devo fazer para governar? Que palavra eu dou para este povo, para que eu possa ganhá-los para mim, para que eu possa fazer que eles me sirvam? Os anciões experientes falaram para ele: diz para esse povo boas palavras e o povo te servirá todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. O que ele está dizendo aqui? Que conselho é esse? Diz para o povo com boas palavras. Os anciões estão dizendo: diz para esse povo que tu vai governar eles na direção de Deus. Diz para esse povo que tu vai servi-los e lutará pelo bem-estar deles. O que os anciões estavam aconselhando ele era: diz para este povo que tu não governará como o teu pai governou os últimos dias da vida dele, mas tu governará bem. Só que Roboão, filho de Salomão, foi para a segunda fonte. E a segunda fonte são de jovens que trabalham com ele, que cresceram com ele. É só você ler 1 Reis, capítulo 12, o verso 7 até o 10. Só que o conselho desses jovens foi o contrário dos anciões. Homens experientes,
homens que isentavam todo o sentimentalismo e aplicavam a razão para o bem-estar da nação. O jovem diz para esse povo que espera uma palavra tua, diz para eles que tu será pior do que teu pai e que tu agirá com mais rigor com eles. Se o teu pai castigou eles com chicote, tu irá castigá-los com escorpiões. E o filho de Salomão, deixando de receber o conselho dos anciões para o bem dele, de homens experientes, e deixou-se levar por mero sentimentalismo e jovens que cresceram com ele, que não havia nenhuma experiência com o povo e queriam que o povo servisse o filho de Salomão pela força, pelo chicote, pelo autoritarismo. Mas neste momento, queridos, junto com vocês, eu quero meditar na palavra de Deus. Ele cometeu esse erro e perdeu. O povo se enveredou por outro caminho, o reinado foi dividido entre norte e sul. Não havia mais um reino centrado, mas havia dois reinos. Por causa de um mau conselho, o povo caiu, o povo foi destruído. Por causa de um mau governante que recebeu um mau conselho. Não havendo um conselho, olha o que o texto diz: não havendo sábios conselho, o povo cai. A casa cai, a empresa cai, o casamento é destruído, os relacionamentos são destruídos, tudo se dizima e tudo, meu amado, se destrói. Mas na multidão de conselhos há segurança. E quando o texto está falando na multidão de conselhos, não é a conselhos seculares de pessoas de que não tem nada de Deus para passar para mim e para você. É conselhos baseados nas Escrituras, de pessoas idôneas, instruídas na verdade. E a própria palavra de Deus vem dizer: e eu venho te dar não uma multidão, porque não tenho tempo para hoje te aconselhar com 20 ou mais conselhos, agregar nas áreas que você precisa de um conselho. Mas eu quero lhe aconselhar algo. O primeiro conselho é: não receba conselho do ímpio e nem conte nada para eles. Não conte. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o homem, o varão, a mulher que se detém, que não recebe o conselho do ímpio e ele se distancia da roda dos escarnecedores, desses tipos de pessoas que não tem nada a acrescentar em sua vida, que não tem nada. Resumindo, são árvores que só produzem folhas e não frutos. Pessoas que não são simplesmente nada, são árvores secas, que não conseguiram nada na vida, que querem aconselhar não através da luz das Escrituras, mas segundo o seu achismo, o seu parecer e os seus sentimentalismos.
Não receba e nem conte nada para eles. Por quê? Provérbios 11, o verso 13 disse: o mexeriqueiro revela o segredo, mais fiel diz do segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Por isso, queridos, não conte nada para eles. Se você quer um conselho do pastor Rafael de Freitas, do presbítero Rafael de Freitas, eu estou aqui para lhe dar o primeiro conselho. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Ela vai te esclarecer. Olha o conselho que eu estou te dando. Medita na palavra de Deus. Não faz dela somente o tecido da tua casa, de enfeite na tua casa. Medita nela. E eu digo algo para você: ela será luz para o teu caminho, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ela vai te esclarecer, te dar direção em qualquer dúvida, em qualquer situação em que você precisa de um direcionamento. Medita nela. No livro de Filipenses, e eu digo uma coisa para você, o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 9. Esta palavra que eu estou lhe dizendo é digna de toda a aceitação. Filipenses 4, 9. 1 Timóteo 3 e o verso 16. Ela é apta para exortar e redarguir para a justiça. Medita nela, faz dela a tua bússola e tu vai prosperar, como o Senhor disse para Josué. Tu serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Tu não darás somente folhagens, tu darás frutos, como diz Salmo 1. Medita nela. Te detém dessas pessoas de que não têm conselhos bíblicos que te dará um norte para salvar a tua vida espiritual, para salvar o teu matrimônio, para salvar o teu relacionamento com o teu filho, para salvar tuas finanças, para salvar a tua saúde física e psicológica. Se afasta dessas pessoas e se dedica à leitura, porque a palavra de Deus ela é digna de toda a nossa aceitação. Lá existe a multidão de conselhos e lá tu estarás seguro, como diz no livro de Mateus 7, 24, que o homem prudente, ele ouve e pratica a palavra de Deus, ele edifica sua casa sobre a rocha. Segundo conselho que eu quero dar é conselho bíblico, não é coisa da minha cabeça, mas conselho bíblico pautado unicamente na palavra de Deus. Tire de sua vida pessoas que vão atrapalhar você. Que vão atrapalhar, seja lá quem for. Não está somando, mas está atrapalhando, retira. Está promovendo contendas, retira. Estão sendo falsas com você, retira. Queres seu mal, retira. São invejosos, retira. São murmuradores, retira de perto de você. Tira de perto de você. De maneira nenhuma eu estou aqui para você tirar de perto de você essas pessoas contendeiras, falsas, querem o teu mal, são invejosas, não torcem por você, não oram com você,
não te aconselham, não te mostram o caminho certo, nem influi, nem contribui, se retira, tira perto, corta. Agora mantenha a paz, como o próprio livro de Hebreus diz, mantenha a paz com todos. E por que eu digo isso? Eu digo um exemplo clássico de Abraão fez com Ló. Deus, no capítulo 12, disse para ele renunciar tudo, deixar terra, mãe, pai, tio, todo mundo e parentela e deixar para trás. E o que Abraão faz? Leva seu sobrinho. No capítulo 13 de Gênesis, no verso 7, começa uma discórdia tremenda, uma briga fora de limite entre os pastores de Abraão com de Ló. E Ló disse: olha, você é meu sobrinho, sangue do meu sangue, não dá mais para nós caminharmos juntos. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. O caminho que tu direr, eu tomarei oposto. O caminho que tu escolher, eu tomarei o oposto. Mas veja um ponto importante, ele cortou de forma diplomática, de forma educada, sem extravio. De forma diplomática, Abraão acabou a contenda e tirou um problema que estava havendo. E é dessa forma que você tem que fazer, diplomático, amigável, mas tirando esses tipos de pessoas que estão promovendo situações. Mas estar perto de pessoas, você precisa estar perto de pessoas que vão te trazer benefício, vão te ajudar. Não estar perto, mas trazer para perto de você pessoas que vão te dar conselhos bíblicos, que são para o teu próprio bem. O terceiro e último conselho que eu quero te dar para que tu prospere, para que a casa não desmorone, para que você, por causa de uma decisão, de um conselho recebido e feito, ter praticado um conselho errado, sua casa não desmorone, nada seu desmorone, mas que um conselho, você praticando o conselho bíblico, te dará segurança. Terceiro conselho que eu te dou: seja guiado pelo Espírito e não faça nada sem a direção de Deus. Romanos capítulo 8, o verso 14. Devemos ser guiados pelo Espírito, porque se estamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito. Fazendo tudo isso, cuida de ti mesmo, persevera nestes conselhos que eu te dei, e salvará não somente a ti, mas todos os que te ouvem, como diz 1 Timóteo capítulo 4 e o verso 16. Fazendo assim, você vai prosperar, você vai estar seguro, você, meu amado, não sofrerá os danos de uma má decisão. Você seguindo esses 3 conselhos, você vai ver que você vai prosperar e que tu só enfrentará as lutas que Deus permite na tua vida, e não as lutas, não as consequências de um mau conselho. Que Deus abençoe sua vida ricamente, abundantemente, poderosamente. Nos segue lá na página do Facebook, Pastor Rafael de Freitas. Nos segue no Instagram também, Pastor Rafael de Freitas. Nos segue no canal do YouTube, lá também, por gentileza. Nos segue no canal do YouTube, que é exatamente
Rafael da Silva Freitas. Venha participar e ser abençoado nesses 3 canais, nas redes sociais. Temos orações, temos pregação da palavra de Deus, temos tudo para edificar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e abundantemente. Que Deus abençoe.